Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dono de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre o poder de se autoliderar. Não venho só trazer esse conteúdo hoje para vocês porque veio à tona na minha cabeça, mas também porque eu acabei de terminar um livro que inclusive já vou indicar para vocês, chamado O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. E esse livro me trouxe muitos pensamentos e reflexões sobre a liderança. No livro em si, ele fala muito sobre a liderança num lugar de liderar os outros, né? Mas hoje eu vim falar mais sobre o que eu aprendi para que eu possa fazer isso para me autoliderar. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês o que eu penso sobre, não só pelos insights desse livro, mas pela minha experiência que eu estou tendo sobre liderar, a autoliderança. Quando eu paro para pensar sobre liderança, a primeira coisa que me vem à cabeça é sobre uma pessoa que ela tem que ter uma inteligência emocional. Ela tem que saber lidar com questões, não só dela, mas com as de outras pessoas, das quais ela lidera, de uma maneira a atender realmente as necessidades dessas pessoas, sem que isso afete o emocional tanto da outra pessoa quanto dela. E colocando esse cenário para autolideração, nem sei se esse termo existe de fato, mas eu penso que é exatamente a mesma coisa. Porque ninguém vai, em nenhum momento, olhar para sua vida e te salvar da sua própria vida. Faz sentido? Digo assim, não tem nenhum momento específico, nenhuma virada de chave que vai fazer você tomar as decisões necessárias que você precisa tomar, de fazer o que precisa ser feito, de se colocar nessa posição de se autoliderar, se você não tomar iniciativas, se você não tomar escolhas para isso. E, de fato, isso é real. No final do livro, né, um dos principais personagens, chamado John, vou abrir aqui o livro para poder falar para vocês. Ele fala que só espera que ele possa aplicar algo de tudo que ele aprendeu. E o palestrante que estava ensinando para eles, não é só ele que estava aprendendo, eram outros personagens. Eles conversam em diálogo e debates assim, é muito legal o livro por conta disso também, porque tem meio que a personalidade de várias pessoas, então a ideia de várias cabeças ao mesmo tempo sobre um determinado assunto, o que é muito interessante. E o palestrante fala para ele que de nada vale aprender bem se você deixar de fazer bem. E aí ele pergunta, mas por onde começar? E a resposta é: você começa com uma escolha. Então eu acredito que a autoliderança na sua vida é muito sobre escolhas. É muito sobre aquilo que você escolhe, se direcionar e viver, né? Viver com um propósito, significado aquilo. E eu quero que vocês enxerguem isso para a vida de vocês, que vocês enxerguem que a escolha de se fazer as coisas que você deseja, de se autoliderar de fato, é uma das coisas que vão fazer diferença na sua vida. E que é necessário, muitas vezes a gente não se autolidera. A gente deixa ser mimado, a gente se deixa ser infantil, a gente não atende nossas próprias necessidades. O livro fala muito sobre isso. Não é sobre atender todas as vontades que a gente quer, é sobre atender as nossas necessidades. Não só para com a gente, para com outras pessoas, né? Que o livro fala muito em questão de terceiros, mas isso se aplica pra gente também, né? Porque se a gente fosse atender todas as nossas vontades, onde a gente estaria? Talvez nem aqui, né? Talvez a gente nem teria feito nada com a nossa vida. Porque se a gente atende todas as nossas vontades, primeiro que a gente pode ter vontades variadas, mas nem sempre elas vão estar de acordo com o que é melhor pra gente. É diferente de atender as nossas necessidades, o que às vezes a gente negligencia. Por isso que é, assim, um poder se autoliderar, porque você consegue lidar com você mesmo, você aprende a lidar com você mesmo. E neste livro, é sobre o livro esse episódio. Não, tô brincando. Tem coisas que eu peguei de reflexão que são muito importantes pra gente continuar o raciocínio e por isso eu tô mencionando ele. E ele diz muito sobre a influência e a autoridade que a gente precisa adquirir
para aí sim dizer que somos líderes de algo e chegar nesse patamar de liderança através da autoridade, da influência. Ele fala também em características que eu vou dizer aqui para vocês também, para a gente entender como se autoliderar, porque muitas pessoas não sabem nem ser líder. Às vezes eles estão até em cargos de liderança, mas não sabem de fato liderar. O livro, ele inclusive mostra muito isso, as pessoas achando que liderar é mandar, é aquela posição meio de autoridade, mas não de autoridade no sentido bom da coisa. Autoridade no sentido mandão, no sentido eu que mando em você, você tem que me obedecer, no sentido obrigação, né, que gera um medo, um lugar de superioridade, sendo que nesse livro ele mostra que liderar significa servir as outras pessoas. Não tem nada de superior nisso. Se você for ver ao pé da letra, na verdade, sou inferior. Mas na verdade é uma dádiva a gente poder servir as necessidades de outras pessoas. E isso, como eu disse, serve pra gente também. A gente precisa servir a gente mesmo. A gente precisa se colocar nesse lugar de o que é melhor para mim. Então eu vou fazer esse melhor. Porque também só assim a gente consegue ter essa autoridade com a gente mesmo. Porque aí vai ficando tão natural a gente ser essa pessoa de que a gente faz o que tem que ser feito, cumpre tarefas, obrigações e acaba adquirindo virtudes muito importantes, né? Como disciplina, constância, foco, determinação mesmo, coisas que vão te trazendo mais propósito e significado na sua jornada. E é só através disso que você consegue ser quem você realmente quer ser, sabe? Porque se você tem que se lembrar toda hora quem você é, então você não é aquela pessoa. E isso vem muito da autoridade e da influência. E serve para como as outras pessoas te enxergam, quanto como você se enxerga. Então, se você não se influencia e não cria autoridade sobre você mesmo de coisas boas para você, você vai duvidar de você, você não vai confiar em você. Você não sabe se autoliderar, você não é líder de si mesmo. Você não tá vivendo a sua vida, você tá se deixando levar pelas suas próprias vontades, prazeres, sensações momentâneas que não vão te levar a lugar algum e você vai provavelmente se arrepender anos depois. Eu venho muito de um lugar que eu não quero que ninguém vire uma máquina da produtividade. Meu Deus, vocês precisam fazer tudo. Não, gente, por favor. Nós somos seres humanos e vamos errar, vamos fazer muitas coisas assim que são não tão boas pra gente. E é por isso que a gente precisa se colocar nesse lugar de autoliderança, para que a gente retome isso e que a gente não se perca da gente mesmo. Que a gente também se valorize a ponto de poder ter esse padrão com a gente mesmo. E como eu disse, né, muita gente lidera de forma errada, né? Lidera mandando em alguém, agindo com poder, né? Eu sou poderoso diante de você. Mas infelizmente isso não é liderar ninguém. Que liderar também é colocar vontade no coração das pessoas. E quando eu volto pro tema da gente se autoliderar, é muito isso, a gente colocar vontade na gente mesmo, a gente se motivar, a gente se cuidar nesse ponto de que eu estou atendendo às minhas necessidades, eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que é preciso para que a minha vida evolua, para que eu cresça como pessoa, que para que eu seja melhor. Então, eu preciso fazer isso por mim. E este lugar de agir muito mais com uma visão de servir sem ser superior, entende? Como se fosse duas pessoas, vamos pensar assim. Vamos separar a gente da gente mesmo, se é que é possível. Na verdade, somos tudo ao mesmo tempo. Às vezes, se autoliderar é um pouco complexo por conta disso, porque a gente pensa que a gente pode descumprir nossos compromissos, a gente pensa que pode fazer sempre ou quase sempre as nossas vontades, que tá tudo bem, mas não tá sempre tudo bem, tá, gente? Como eu disse, eu não quero colocar pra vocês um lugar de que, meu Deus, você precisa sempre estar fazendo coisas pra se melhorar e você não pode desistir. Você pode, tá, gente? É o equilíbrio das coisas. Acho que o líder tem muito uma visão do que é necessário para o momento. Mas eu sinto que eu venho trazer isso para as pessoas que não estão conseguindo mais se mover na vida, que se sentem estagnados, que se sentem desmotivados, que não conseguem mais prosseguir. O livro mostra características essenciais sobre liderança. E então eu vou falar aqui para vocês para a gente falar mais coisas sobre autoliderar. Essas são as características.
honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidado, compromisso, bom ouvinte, conquista a confiança das pessoas, trata as pessoas com respeito, encoraja as pessoas, atitude positiva e entusiasmática e gosta das pessoas. Vocês podem usar isso para com outras pessoas, principalmente se vocês estão em posições de liderança. Mas como o tema é autoliderança, eu quero que vocês consigam enxergar o que precisamos ser para nós mesmos, para a gente se autoliderar. A gente precisa ser honesto, a gente precisa ser confiável com a gente mesmo. E como que a gente vai ser honesto e confiável se a gente mente pra gente mesmo? Muitas das vezes. Ah, não, porque amanhã eu vou fazer isso. Chega lá e não faz. Já caiu a confiança. Como que você confia em alguém que diz que vai fazer alguma coisa e não faz? Bom exemplo. Bom exemplo já tá aí, né? Já tá aí. Às vezes, quando você faz uma coisa que você acha que é ruim e você quer esconder das pessoas, você não tá escondendo de si mesmo. O cuidado eu achei essencial, porque muitas vezes a gente cuida de muitas pessoas, a gente quer ser muito para as outras pessoas, a gente quer ser tudo, às vezes, para os outros. A gente quer ser o melhor amigo, a melhor amiga, a gente quer ser o melhor namorado, a melhor namorada, a gente quer ser tudo, a melhor mãe, o melhor pai, a melhor vizinha, o melhor, enfim. Vocês entenderam como que funciona a coisa. Mas como a gente cuida da gente mesmo? Como realmente a gente coloca o nosso cuidado na gente? É de se pensar, né? É de se pensar porque se a gente não se autolidera, a gente não consegue viver a nossa vida. Então, olha as coisas que realmente nós precisamos fortalecer em nós. Outra coisa que o livro fala é compromisso, que isso pra mim também tem muito a ver com a honestidade e a confiabilidade. Você precisa ter compromisso com você. Você precisa se colocar nessa posição, independente da área da sua vida, gente. Você precisa se colocar numa posição de compromisso. Eu aprendi muito sobre se comprometer na vida. Se comprometer com os seus princípios, os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você quer realizar. É muito importante a gente seguir convicto das coisas que a gente sabe que faz sentido pra gente e não só diante disso, mas também, né, o compromisso com a gente mesmo, para que a gente haja de acordo com essa vontade e necessidade que há em nós de resolver, digo resolver, mas viver a nossa vida, viver a vida que a gente deseja. Outra característica aqui é bom ouvinte. E cara, quantas vezes a gente tá sempre esperando a nossa vez de falar? Quantas vezes, não só em questão de conflitos assim, mas às vezes numa conversa, né? A gente tá conversando com alguém esperando o momento que a pessoa pare pra você dar sua opinião. E assim, não tem problema disso, tá? Você expressar sua opinião e conversar realmente, se abrir, se desabafar. Mas o quão é importante a gente poder ter esse tempo de ouvir de verdade o que a outra pessoa tem pra dizer. Porque a gente aprende tanto, mas tanto de ouvir as outras pessoas. Então, eu acho que esse bom ouvinte é uma coisa muito importante pra gente fazer, não só com as pessoas, mas também com a gente mesmo. Se ouvir mais, sabe, gente? A gente tem uma mente e um corpo muito inteligente. Então, às vezes a gente tá passando por coisas, só que a gente não se deixa um tempo pra ouvir. Na correria do dia a dia, a gente acaba sempre estando muito automático e fazendo coisas uma atrás da outra. Então você não tem o tempo pra se ouvir, não tem o tempo pra ouvir seu corpo, o que que ele precisa no momento. E aí você quer se autoliderar? Você quer que as coisas deem certo na sua vida, sendo que você nem se ouve, né? Quem dirá o outro. Então a gente precisa se colocar nessa posição de bom ouvinte, tanto para com os outros, mas também para com a gente, para que a gente consiga se autoliderar e também melhorar como pessoa, né, gente? A gente sempre tá aqui, pelo menos eu espero que vocês também estejam, pra se melhorar como pessoa. Eu acredito que ouvir seja uma das qualidades de pessoas sábias, pessoas que sabem que o outro tem muito mais para oferecer do que você possa imaginar. Outra coisa aqui que ele fala é a conquista da confiança das outras pessoas, né? E como é autoliderança, como disse, você precisa conquistar a sua própria confiança. Você precisa entender que esse relacionamento é muito importante. Você precisa se colocar nesse lugar de cumprir as promessas que você se dispõe a fazer. Se você não começar, se você não fizer as coisas que você deseja, como que você vai conquistar a sua confiança? Como você vai ter autoconfiança para chegar realmente no resultado que você deseja? Impossível, né? Eu não gosto de falar a palavra impossível, mas tem coisas que se tornam impossíveis. Porque você não toma uma iniciativa. Você não faz uma escolha. Você não decide.
E até quando a gente não decide, a gente tá escolhendo. Não escolher também é uma escolha. Sabe, se você sempre ficar parado no mesmo lugar, se você não entender como funciona a vida não vai deixar barato, digamos assim, ela vai passar. Ela vai passar. Hoje eu tava pensando exatamente isso. Porque dizem assim: ah, todo dia é um dia menos ou um dia a mais? Primeiro que pra mim é um dia a mais, né? Eu já começo aí otimista. Mas também porque eu penso nisso, que é um dia a mais, porque a morte é a certeza que a gente tem, gente. A morte é uma certeza da vida. Agora a vida não é uma certeza. Eu posso morrer amanhã. Então, todo dia que vai chegando a noite é um dia a mais que eu tive a oportunidade, entende? De poder viver a vida que eu desejo. E eu sei que eu já estive em outro ponto da minha vida em que eu não enxergava isso. Então, muito das coisas que eu falo pra vocês são coisas que eu tive que vivenciar na minha vida pra que eu mudasse a pessoa que eu era pra pessoa que eu estou sendo. E eu tenho certeza que muito disso vem das escolhas que eu acabei tomando na minha vida. De começar, de ser melhor, de ter esse compromisso, de ter esse cuidado, de ser um bom exemplo para mim mesma. Ninguém precisa ver, mas eu estou sendo. Porque é isso, entende? É como você trata você mesmo que faz todo o seu mundo girar de uma maneira diferente. Basicamente, nós somos e vivemos o que vivemos porque o nosso mundo é o nosso reflexo daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente anseia na vida. As percepções que a gente tem do outro, muitas vezes, é mais sobre a gente. E é importante encarar isso de fato, porque aí a gente consegue modificar. E se colocar nesse lugar de autoliderança, ter essas habilidades, né, essas virtudes aqui que eu tô mencionando pra vocês, como é bom pra sua vida, como é algo que vai edificar plenamente a sua vida. Vai ser algo incrível pra você. De verdade. E terminando aqui, as últimas características, é uma pessoa que trata as outras pessoas com respeito, encoraja as pessoas, tem atitude positiva e entusiasmática e gosta das pessoas. Então, vamos voltar um pouco para o raciocínio da autoliderança. Você se trata com respeito? Você se encoraja? Você tem uma atitude positiva diante da sua vida? Você é entusiasmado com a sua vida? Com você? E a pergunta que eu não quero calar: você gosta de você? Porque muitas vezes a gente se coloca em lugares, em buracos fundos, porque eu acho que a gente não se ama, de verdade. E aí fica mais difícil, né? Porque quando a gente não se ama, a gente não ama ninguém. E não consegue encorajar ninguém, não consegue encorajar a gente mesmo, claro. Não tem uma atitude positiva, porque se a gente não se ama, a gente começa a vibrar muito negativo, né? Fica no medo, na insegurança, na raiva, na tristeza, que são sentimentos que mais vão gerar mais sentimentos assim, sabe? O problema da baixa vibração é que ela vai te jogando cada vez mais pra baixo. Mas o poder tá em você, tá, gente? Calma, não é tão louco assim a ponto de que não tem como mudar. Na verdade, tudo tem como mudar na vida. Só que a gente tem que escolher isso. Então, veja bem, você se trata com respeito? Você gosta de você? Gosta mesmo? Gente, não adianta vocês falarem que gostam de vocês porque vocês passam um creme no rosto, tá, gente? Gostar de você é muito além. Porque quando a gente não se autorresponsabiliza, quando a gente não se autolidera, a gente mostra pra gente que a gente não se importa tanto assim com a gente. E isso também vem de um lugar de não gostar de gente mesmo. Porque as pessoas que você mais ama, você não se importa com ela, você não quer ver ela bem, você não quer ver ela sendo uma pessoa incrível, tendo tudo de bom. Então é porque você ainda não fez aquilo que você gostaria de fazer. Então é porque você ainda não tá estudando tudo que você poderia estar estudando. Porque você não tá indo atrás daquilo que é importante pra você. Porque você não tá se movendo. Porque você não tá se autorrespeitando também, se cuidando, entendendo que o processo não é linear, mas que tá acontecendo. São coisas que é necessário enxergar. Tudo na vida exige muito respeito, muita dedicação, tá, gente? Ninguém vai conseguir algo por ganho, né? As pessoas merecem. É mérito as coisas que você conquista na sua vida. Então você precisa dessas características que eu falei para você se autoliderar e buscar mais essa mentalidade de uma atitude positiva na sua vida. Eu consigo, eu vou, eu conquisto, eu dou conta. Às vezes eu gosto de pensar muito, tipo, Tainã com a Tainã, né? Não, Tainã, relaxa. Eu vou dar conta dessa pra você. Sabe, como se fosse uma Tainã pequenininha, a criança, e uma Tainã futura, né? Digamos, a Tainã adulta. E aí ela olha pra Tainã pequenininha e fala assim: relaxa, eu vou dar conta dessa pra você. A gente vai conseguir tudo que a gente quer sim.
porque a gente é foda. E é isso que você tem que fazer com você. É isso que você tem que ter na sua vida, esse entusiasmo. E não tem ninguém que vai poder fazer isso pra você todos os dias, a não ser você. Eu posso estar aqui, posso te dizer, cara, você consegue, porque eu tenho certeza que você consegue tudo que você deseja, que você vai conquistar as coisas que você quer, que você tem essa força dentro de você. Só que eu não tô aqui todos os dias pra você. Eu tô aqui às quintas-feiras. Inclusive, já segue o podcast para não perder nenhum episódio incrível deste pedaço de legado que eu tô deixando aqui para vocês. É algo que eu amo muito fazer, de coração mesmo. Então, já segue, já avalia também o podcast com 5 estrelas, ou as estrelas que você achar que ele merece, que no caso vocês sabem que são 5, né, gente? Não tem nem o que falar. Pelo amor de Deus. Eu preciso que vocês entendam que quem vai te colocar no lugar que você merece é você mesmo. Quando você perceber que não há ninguém que vai te colocar a coroa da princesa, você percebe, cara, tudo bem então, eu que vou forjar essa coroa e vou botar na minha cabeça e vou seguir sim. E isso é a coisa mais incrível que você pode fazer por você, mais determinante para o seu futuro, para sua vida, porque isso vai te levar a lugares incríveis, extraordinários, maravilhosos. Porque você tá fazendo coisas que são importantes pra você. Você tá atendendo às suas próprias necessidades. E isso só um líder pode fazer. E todas essas características que eu falei, muita gente pode estar pensando assim: ah, mas isso daí nasce com a pessoa. A pessoa é gentil, a pessoa é honesta, a pessoa é não sei o quê, a pessoa, né, é uma pessoa que é bom ouvinte, uma pessoa que é cuidadosa, um bom exemplo. Essa pessoa, ela é diferenciada. Cara, tudo isso que a gente conversou é comportamento. Assim como tudo, né? Porque, gente, pra mim isso não existe. Depois que eu li um livro que também é muito bom, indico pra vocês, que é o Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, que é incrível. Ele explica muito sobre essa visão de ter um mindset de crescimento, que é basicamente que tudo é algo treinável. Então, se é algo que é treinável, um comportamento que você pode adquirir, então é uma escolha, gente. Você escolhe ser essa pessoa. Você escolhe tudo que você faz. Você escolhe tudo que você é. Ah, é porque eu sou ruim nisso. Beleza. Você pode treinar até você ficar muito, muito bom. Eu não tô falando que a gente vai ser expert, profissional em tudo que a gente faz, tá, gente? Mas a gente pode melhorar muito, a gente pode melhorar tudo que a gente deseja. E se todas essas características que eu falei é algo treinável, algo possível pra você, eu recomendo que você seja. Que você seja honesto, que você seja confiável, que você seja um bom exemplo, que você seja cuidadoso, que você seja compromissado com as coisas que você deseja, que você ouça as outras pessoas e ouça a si mesmo. Sempre, sempre, sempre. E que você consiga se tratar com mais respeito, que você goste de você a ponto de viver a vida dos seus sonhos. Que você crie essa confiabilidade com você mesmo. Essa autorresponsabilidade sobre a própria vida é algo muito importante. Porque sem isso, como eu disse, a gente não vive, né? Você vive sim, né? A gente tem diferença, né? Tem diferença a gente tá existindo ou vivendo. Porque existir, todo mundo existe, né? De fato, nasci aqui, tô encarnada nessa vida. Mas você tá existindo ou você tá vivendo? Porque pra mim, gente, viver é totalmente diferente. É uma percepção muito ampla da realidade. A gente consegue ter uma percepção maior de consciência quando a gente vive. Então, quando eu penso nisso, eu penso muito sobre minha própria existência, sabe? Eu agradeço muito, tenho muita gratidão pela vida de todas as pessoas no planeta e também sobre dos meus ancestrais, das pessoas que passaram, todas elas que viveram juntas e se apaixonaram para que eu existisse. E quando eu penso também na minha própria vida, na minha própria encarnação, nas coisas que talvez eu vivenciei, nem sei, né? Eu não sei, né? Se existem outras vidas, mas independente de coisas que a gente não consegue ter certeza, eu sinto no meu coração que eu quero nessa vida poder fazer tudo que eu puder para que eu tenha orgulho de mim no final dela. E não só por mim, sabe? Muitas das coisas que a gente faz é sobre o que a gente deixa no mundo, as coisas que a gente pode oferecer para as outras pessoas. E a gente só pode oferecer muito, a gente só pode entregar muito se a gente for esse muito pra gente mesmo. Se a gente se colocar nesse lugar de eu vou oferecer muito, porque eu consigo me autoliderar. Eu consigo ter todas essas habilidades ao longo do tempo. Eu consigo aprender mais com a vida, ter mais gratidão também. Então, essas coisas são muito importantes para que a gente consiga evoluir, entender o que é realmente o importante
importante da vida, para que a gente consiga também ter entusiasmo, alegria em viver, propósito, para que a gente consiga ir além. Porque eu sinto que muitas pessoas hoje em dia estão paralisadas, no sentido, não conseguem ver uma coisa maior para seguir em frente. Acredito que a vida é só ou no automático, é só o dinheiro para que você consiga pagar as dívidas, é só brigas em relacionamentos e a solidão por sempre estar em conflito com as outras pessoas. Enfim, coisas muito densas assim, que eu acho que não é a solução, na verdade, eu tenho certeza, para que a gente viva uma vida plena e feliz. E eu desejo do fundo do coração que vocês vivam vidas felizes, que vocês vivam vidas preenchidas de propósito, daquilo que vocês querem vivenciar. E tudo isso depende de você. Você depende de você. E no livro, ele fala que o líder deve incentivar e dar condições para que as pessoas se tornem o melhor que elas podem ser. A autoliderança vem de você se incentivar e de se dar condições para que você se torne o melhor que você pode ser. Então, literalmente, se autoliderar é tão poderoso porque é literalmente isso, é você se incentivar e se dar condições para você enxergar que você pode mais para sua vida, que você realmente está indo em direção a isso. Isso é tão poderoso, tão poderoso. Vocês precisam começar as coisas que você deseja na sua vida. Vocês precisam tomar decisões, ter escolhas que vão atender às suas necessidades, baseado no grande amor que você deve ter por você, em amar você verdadeiramente. E aí você pode pensar, tá, tudo isso maravilhoso, incrível, mas como criar esse poder de autoliderança? E eu vejo muito que é através de fazer, de ter ação das coisas, de você se colocar em serviço para com os outros e para com você mesmo. Você precisa fazer as coisas que você disse que ia fazer, você precisa estabelecer uma rotina e cumprir. Você precisa dormir o horário que você falou que ia dormir, você precisa acordar o horário que você falou que ia acordar, você precisa fazer as coisas que você disse que ia fazer, cara. É literalmente isso. É seguir aquilo que você sabe que é importante pra você. Não existe tanto mistério assim. Você vai colher o que você plantar. E às vezes pode ser que você sinta que tá demorando essa colheita pra vocês que já estão fazendo por onde. Mas, cara, nunca esqueça disso. Você sempre colhe o que você planta. Às vezes a sua colheita vai ser algo grandioso e para isso tá demorando. Você tá plantando sementes que demandam muito crescimento, mas quando elas chegarem em um patamar enraizado, forte, isso é indestrutível, isso nada tira de você. Nada pode tirar de você tudo aquilo que você está realizando por você, tudo aquilo que você está fazendo de bom para você. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente tá se esforçando para nada, ou a gente tá fazendo as coisas, mas não tendo o resultado que a gente gostaria. Mas você pode ter certeza que você sempre vai colher aquilo que você plantar. Mesmo que você não veja agora o crescimento, porque o crescimento não é linear. Muitas vezes a gente está crescendo nas raízes ainda. Então, as raízes estão fortes, mas você não está enxergando. Mas não deixe de plantar. Não deixe de fazer o seu. Não deixe de tomar as suas decisões, de seguir o seu planejamento, de seguir aquilo que te faz bem, de atender suas próprias necessidades, de se autoliderar. Eu tenho certeza absoluta que isso vai gerar o maior impacto da sua vida. Não só o resultado, mas de você enxergar que você se torna uma pessoa incrível durante o processo. Para você se tornar a pessoa que você quer ser, você precisa se desenvolver, né? Desenvolver essa pessoa e alimentar essa pessoa, cuidar dela, respeitar ela, confiar nela. São coisas que a gente às vezes não para pra pensar. A gente duvida de si, a gente não se respeita, a gente não se gosta. Então, são coisas que impedem a gente mesmo de mudar a nossa vida, de ir além, de não enxergar o tamanho poder que a gente tem em se autoliderar, em colocar a gente nesse lugar. Só assim a gente consegue mudar a nossa vida permanentemente. Então se valorize, seja bom com você mesmo, seja paciente com você mesmo, seja honesto, seja confiável, se autorrespeite, seja humilde, principalmente para entender que você precisa aprender sobre a vida. E a gente sempre vai aprender sobre a vida, porque a vida é tão incrível, é tão ampla, é tão quântica, é uma coisa tão inexplicável, não consigo traduzir em palavras, que você sempre tem que se colocar nesse lugar de humildade, que você nunca sabe tudo sobre a vida.
A gente sempre enxerga a vida diante dos nossos próprios paradigmas. A gente sempre tem a perspectiva do mundo diante daquilo que a gente é e acredita. É verdade pra você, mas não necessariamente é a verdade. Não existe uma verdade absoluta sobre quase nada. A única certeza é a morte. Já falei para vocês. Então bora viver, né? Pelo amor de Deus. E a morte é a única certeza, gente. Meu Deus do céu. Então se comprometa com as suas escolhas, porque eu tenho certeza que isso vai te levar num lugar de viver a vida de uma forma tão linda, tão bela, tão incrível mesmo. Incrível é pouco para tudo isso que você pode vivenciar. Basta você escolher isso para você. Então seja o seu próprio líder. Seja de verdade, gente, alguém tão valoroso para você mesmo, que você olha e fala: "Nossa, cara, orgulho dessa pessoa". Que pessoa? Você mesmo. E por fim, antes de eu terminar esse episódio maravilhoso, eu vou ler algumas frases desse livro que me impactaram muito e eu espero que também faça o mesmo com você, de forma positiva, é claro. A liderança começa com a vontade. A vontade são as escolhas que fazemos para aliar nossas ações às nossas intenções. Estou querendo dizer, afinal, que todos temos que fazer escolhas a respeito de nosso comportamento e aceitar a responsabilidade por essas escolhas. Escolhemos ser pacientes ou impacientes, bons ou maus, ouvintes ativos ou meramente silenciosos esperando nossa oportunidade de falar, humildes ou arrogantes, respeitadores ou rudes, generosos ou egoístas, capazes de perdoar ou ressentidos, honestos ou desonestos, comprometidos ou apenas envolvidos. Outro trecho aqui. Uma vez li um estudo sociológico feito a partir de uma pesquisa com 100 pessoas que tiveram mais de 90 anos. A pergunta era simples: se você tivesse que viver outra vida, o que faria de maneira diferente? As 3 principais respostas foram que elas se arriscariam mais, refletiriam mais e realizariam mais coisas que permanecessem depois que elas se fossem. Então, o quão é importante a gente dar propósito e significado e construir um legado na nossa vida. Ver o que realmente a gente pode deixar de bom pro mundo e parar de pensar de uma forma tão egoísta, né? Se autoliderar também é isso, a gente se colocar nessa posição de fazer o que é melhor pra gente, para atender as nossas necessidades, para que elas sirvam para o mundo, para que elas se tornem mais do que a nossa própria existência. E sobre a autoliderança em si, eu vejo muito que essa parte do livro resume muito o que significa para mim. Como eu quero ser tratada? Quero que meu líder seja paciente comigo, me dê atenção, me valorize, me incentive, seja autêntico comigo, me trate com respeito, satisfaça minhas necessidades quando surgirem, me perdoe quando eu errar, seja honesto comigo, me dê retorno, me dê condições para atingir os objetivos e, por fim, seja comprometido. A gente precisa ser isso tudo aqui pra gente mesmo. A gente precisa se valorizar, se incentivar, ser autêntico com a gente mesmo, se tratar com respeito, atender nossas próprias necessidades, se perdoar quando a gente errar, ser honesto com a gente mesmo. Então a gente precisa se dar condições necessárias e boas para que a gente atinja os nossos objetivos. E isso reverbera não só na nossa vida, como também nas pessoas ao nosso redor, porque como a gente se trata, a gente também trata os outros. E isso traz uma alegria de viver, né? Da gente entender que a gente tá em sintonia com os princípios da vida, que a gente tá feliz com a nossa vida e fazendo bem, não só pra si, mas também para as outras pessoas. Isso é magnífico. Eu realmente tô chegando no fim, gente. Calma aí. Não desistam de mim nesse episódio. Mas eu vou falar a última frase desse livro que realmente foi muito impactante pra mim. Pequenos passos podem não fazer muita diferença numa jornada curta, mas para a longa jornada da vida, são capazes de colocar você num lugar completamente diferente. Então, é isso, pessoal. Não preciso falar mais nada. Realmente é isso. A vida, ela não é sobre esse curto espaço de tempo que você está vivendo hoje. É sobre o seu amanhã, é sobre o seu depois de amanhã, que é uma oportunidade de você viver. Então, faça de acordo com aquilo que te faz incrivelmente bem. E para isso você precisa escolher. E que você escolha se autoliderar, que você escolha adquirir essas virtudes tão poderosas para sua vida, para que sua vida melhore e para que não só a sua vida, mas de todas as outras pessoas que estão ao seu redor e que você seja comprometido com a sua própria felicidade. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido para você, já, como eu falei, segue o Dona de Si aqui e também avalie o podcast com 5 estrelas. Também te convido a conhecer minhas redes sociais. Tô no Instagram, @taibrandr. O brand é com D mudo.
R. Também tô com o meu canal do podcast, Dona de Si Podcast, lá no YouTube. E também tem o meu canal de vlogs e rotina, que eu tô postadeira, viu, gente? Eu não tô nem acreditando nisso. Eu tô comprometida, né? O nome do canal é o meu nome, Tainan Brandão. É Tainan Brandão. Sim, minha mãe quis me dar esse nome, cara. Alguém dá uma palmada, né? Tô brincando. Alguém fala que fica difícil pra influencer aqui. E, enfim, além disso, eu peço que você compartilhe esse episódio para quem você acha que merece receber essa mensagem sobre se autoliderar, sobre essas virtudes tão importantes que eu acho que são essenciais pra gente construir caráter na vida, para que a gente seja realmente uma pessoa melhor, uma pessoa mais edificante, mais evoluída, mais simplesmente mais foda. Então, por favor, compartilhe para também ajudar o podcast a chegar em mais e mais pessoas e também a subir aqui nas paradas do Spotify, que a gente, ó, só tá crescendo, foguete sem ré, entendeu? Eu quero esse podcast até final do ano com muito, muito mais pessoas aqui para que a gente possa crescer nossa comunidade. Eu sou muito apaixonada por cada um que me ouve, mesmo não sabendo da carinha de vocês, eu tenho certeza que são pessoas maravilhosas. Então, eu agradeço muito de coração por toda a audiência. E vamos para a parte egocêntrica do episódio, porque agora é um momento de desabafo, né? O ponto baixo e o ponto alto da semana. O meu ponto alto dessa semana, gente, é que eu fui numa cachoeira em Gonçalves, Minas Gerais. Se vocês tiverem a oportunidade de ir, por favor, vá. É a das 7 quedas. Eu purifiquei minha alma, entende? Eu virei uma pessoa purificada espiritualmente, mentalmente, porque eu estava nessa água. Nossa, que delícia. A gente foi num domingo à tarde, foi domingo, acho que foi. E, nossa, tem várias trilhinhas, né? Tem que subir bastante morro, então, assim, a gente cansou um pouco as pernas, mas, assim, a vista é muito, muito, muito maravilhosa. Pra vocês que quiserem ver, vou postar vlog e vou mostrar a cachoeira lá. Muito, muito linda. E eu renovei minha alma. Eu já falei isso aqui, né? Foi perfeito. Então, com certeza, foi o meu ponto alto da semana. E numa cachoeira, contato com a natureza, entende? Eu me joguei, senti a água fria, 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 mas é fria que. Nossa senhora, não tem nem o que falar. Mas muito, muito boa. Sério, eu gosto de água fria. Eu tô fazendo um drama, porque realmente eu gosto muito de água fria. Ai, maravilhoso, não tem nem o que dizer. Só tô me enrolando aqui porque eu não quero me despedir desse momento, desse registro de quão foi bom essa cachoeira. Sério. A gente foi aproveitar o carnaval assim, né? Aquelas não carnavalescas, mas nossa, a melhor coisa, gente. Recomendo demais essa cachoeira. Já o ponto baixo da minha semana, eu vou ser dramática também, porque, ai, gente, vocês não vão acreditar. Tristeza de burguesa safada, porque eu tenho um lado burguesa safada, pra quem não sabe. Infelizmente, eu tenho que assumir isso aqui pra vocês. Porque o meu ponto baixo da semana é que eu vi uma lojinha com uma blusa de babados marrom maravilhosa. Maravilhosa, gente. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, na segunda, com certeza eu vou lá e vai estar aberto e eu vou comprar. Pois, não é que essa lojinha não estava aberta, nem segunda, nem terça, enfim, não tava aberta. E aí eu fiquei sem a blusa. E sabe quando você sente que, tipo, é a blusa perfeita que você precisava? Porque tem coisas na sua vida que você não precisava, né? Não precisa, a gente não precisa das coisas. Mas, naquele momento ela pareceu perfeita pra mim. Eu queria aquela blusa. Eu nem sei se ia ficar bom em mim, porque eu nem tinha provado. Mas quando você fala, nossa, cara, é meu número, é o meu estilo, eu quero aquela blusa, eu preciso daquela blusa. Mas aí eu sofri, né? Porque eu não vou ter essa blusa. E pra vocês que estão achando meu drama pouco, eu vou explicar também o porquê. Porque você pensa assim, Tainá, mas pelo amor de Deus, depois você pode pegar a blusa outro dia, né? Cara, não, porque a blusa é lá em Minas Gerais. Eu estava viajando, eu ia voltar e essa blusa não vai ser minha, não vai. Enfim, gente, aí eu vou ficar sem a blusa, né? Porque com certeza não vai estar lá. E foi um amor de verão que eu nunca senti antes. Foi um amor de carnaval, que foi essa blusa. Mas tudo bem, né? A gente supera. Eu nem tava querendo ela mesmo. Mas enfim, lindos, falo com vocês na quinta que vem. E até a próxima conversa, tá bom?